Certo, vamos desempacotar isso. Imagina caminhar por um verdadeiro museu a céu aberto, cheio de obras de arte e aqueles mausoléus gigantescos, sabe? Uhum, aqueles que guardam a história de toda a elite paulistana. Exatamente. Mas agora pensa em fazer isso de madrugada. Aquela neblina densa, o silêncio total, e a sua única companhia é uma lenda urbana das mais terríveis. Nossa, só de imaginar o cenário já dá um arrepio. Pois é. Hoje o nosso foco exclusivo é o Cemitério da Consolação, lá em São Paulo. E bom, mais especificamente, os relatos perturbadores sobre o famoso Coveiro Fantasma. E a gente tem um material muito rico para investigar hoje. Com certeza. O objetivo aqui, cruzando reportagens locais e relatos tensos da galera no YouTube, é separar a lenda do impacto psicológico real dessa assombração. A origem oficial dessa figura é bem trágica, na verdade. Isso é bem documentado por quem organiza os passeios turísticos por lá. Ah, a história do infarto, né? Isso mesmo. Era um funcionário antigo do cemitério. Ele sofreu um infarto fulminante enquanto trabalhava, e o detalhe que ancora tudo na realidade é o momento exato em que isso aconteceu. Que foi durante um enterro importante. Exato. Ele morreu justamente durante o sepultamento de uma das filhas do conde Hermelino Matarazzo. Caramba! E a partir desse evento real, a cultura popular simplesmente assumiu o controle de tudo. Totalmente. O engraçado é como isso virou quase uma atração de dia. Tipo, diz a lenda que é só você ir até a capela, tocar o sino 6 vezes e mentalizar o espírito. E aí ele supostamente aparece para ajudar. Pois é, ele age como uma espécie de GPS sobrenatural, super prestativo, apontando o caminho para os turistas que se perdem no meio daquele mar de túmulos colossais. O que é fascinante aqui é como esta versão da lenda contrasta drasticamente com os relatos de quem trabalha lá à noite. A madrugada muda as regras do jogo. Com certeza. O fantasma para o turista é um guia amigável, mas os funcionários noturnos relatam uma figura sentada nas sombras, apenas observando no mais absoluto silêncio o gigantesco mausoléu dos Matarazzo. Que é o maior da América do Sul, diga-se de passagem. Sim, é uma estrutura imponente. E a presença ali não tem nada de prestativa. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a gente muda o foco do fantasma prestativo para uma espécie de juiz aterrorizante. Tem aquele relato clássico do zelador, o José. Nossa, esse caso é apavorante mesmo. Ele estava fazendo a ronda de madrugada, ouviu um som metálico arrastando no chão, aí ele deu de cara com um homem alto, cadavérico, todo vestido de preto e segurando uma pá enferrujada. E o que a figura fala pra ele é bizarro. Sim, a figura se aproximou e sussurrou com uma voz cavernosa, tipo, para ele ter cuidado com a própria alma. O impacto foi tão grande que o zelador nunca mais foi o mesmo. É um trauma real. Mas peraí, me tira uma dúvida. A conta não fecha. Como assim? Bom, se o curveiro trabalhava ajudando as pessoas em vida e a versão turística diz que ele continua prestativo, por que a versão noturna atormenta tanto quem está vivo? É uma ótima pergunta. Tipo o relato daquele outro coveiro veterano, o Ricardo Alves. Ele diz que foi seguido por uma figura encapuzada, com olhos brilhando como brasas. Uma presença que parecia expor os pecados secretos da pessoa. Como o GPS bonzinho vira esse torturador? Se conectarmos isso ao quadro maior, a resposta está no peso psicológico do ambiente e na função de quem narra a história. Faz sentido. A rotina noturna ali deve ser pesada. Muito pesada. O zelador noturno vive imerso na finitude humana, lidando com segredos enterrados da metrópole. Então, o coveiro se tornou uma testemunha do tempo. Uma projeção da mente deles. Perfeito. Ele está lá há 50 anos vagando como um tribunal silencioso. O cemitério guarda traições ocultas, rivalidades, promessas quebradas, e o fantasma virou o guardião implacável dessa culpa coletiva. Então, o que tudo isso significa para quem acompanha a nossa análise? Eu diria que fala muito sobre nós mesmos. Exato. Essas lendas importam porque mostram como a gente projeta o peso das nossas próprias consciências, das nossas falhas, na figura de quem lida com a morte. É sobre o reflexo do que carregamos por dentro. E se levanta uma questão importante, aliás. Manda. Se a lenda diz que o coveiro fantasma lê os segredos de quem cruza o seu caminho e ele foca tanto em vigiar o mausoléu dos Matarazzo, talvez o verdadeiro terror não seja o fantasma em si. Então qual seria?
Será que o medo não é de que as nossas próprias culpas reprimidas sejam desenterradas? Ou pior, qual o segredo colossal daquela velha aristocracia ele foi encarregado de proteger para que nunca veja a luz do dia?